Calorosas saudações, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos reagir aqui à declaração, ao discurso parlamentar de André Ventura sobre a violação da lei por parte de vários ministros e André Ventura pediu mesmo a demissão dos mesmos. Portanto, eu ainda não vi isto, está mesmo fresco, isto tem poucas horas, portanto, sem mais demoras, meus caros, vamos a isto. Senhor Presidente, senhores deputados, o debate que temos hoje marcado nesta Assembleia da República resulta de uma necessidade e de uma estupefação. A necessidade de chamar à atenção e à responsabilidade um governo que quis fugir à sua responsabilidade em múltiplos casos desde que começaram a ser noticiados. E não é só referente a isto. Isto é só desta legislatura. Não nos podemos esquecer dos cabritas, das Martas Temidos. Enfim, agora é Pedro Nuno Santos, é a ministra Ana Brunhosa. Enfim, vocês decidem porque a panóplia é generosa. Mas também a necessidade e a estupefação de ver os principais partidos da oposição a fugir deste tema como o diabo foge da cruz. E isso é um pouco incompreensível. No momento em que em cada porta que abrimos salta outra incompatibilidade no governo, fica muito pouco claro, perceptível e compreensível porque é que alguns partidos insistem em olhar para o lado. Porque é que alguns partidos insistem em não ver ou nenhuma incompatibilidade ou não ver necessidade em mudar a lei ou em chamar à responsabilidade aqueles que claramente prevaricaram. Eu não sei que partido, o André Ventura ainda não disse que nomes partidários é que se estava a referir, mas enfim, da oposição será PSD e Iniciativa Liberal, não sei qual é que está na vanguarda da crítica do André, mas não me admiraria se fosse, neste caso em concreto, das negociatas a nível de empresários e a nível estatal, não me surpreenderia se a crítica fosse maioritariamente para a Iniciativa Liberal. Não sei, estou só a mandar o meu bitite. A situação é especialmente incompreensível à direita. A Iniciativa Liberal nada disse sobre as incompatibilidades no governo. Exato. Tivemos até a estupefação de ver um deputado da Iniciativa Liberal estar ao lado de Pedro Nuno Santos sobre a sua situação de incompatibilidade. Se não fosse uma situação rara, seria... Se não fosse uma... Eu presumi que fosse a Iniciativa Liberal pela questão da favorabilidade empresarial neste caso e, portanto, a desculpa por parte de uma das bandeiras da Iniciativa Liberal, neste caso do mercado, etc. Enfim, foi o que me levou a presumir isso. E não estava errado. Enfim, eu não faço tarô, mas isto seria quase tarô político. A tragédia à portuguesa seria, pelo menos, muito estranho. Ver um partido dito de direita a cobrir o governo numa área tão estranha como esta. Direita? Mas da Iniciativa Liberal sabemos que o tema das incompatibilidades não é sequer para trazer ao Parlamento. O PSD não foi mais longe. Diz o seu líder que este não é o momento certo para fazer este debate. E que o debate... Luís Montenegro disse, eu não sei, eu não vi as declarações do Luís Montenegro, não sei se o André aqui vai referir mais extensivamente o que é que ele disse. Se me puderem dizer nos comentários, já agora, por curiosidade, eu vou ver depois, mas pelo simples não, se puderem comentar aí em baixo, ficaria-vos grato, meus caros. Obrigado. Não deve ser no Parlamento, mas deve ser das autoridades judiciárias. O que é estranho é que o Presidente da República, antigo líder do próprio PSD, tenha vindo dizer que deve ser o Parlamento a fazer e a clarificar a legislação. Só a dar aqui uma nota em à parte. Sabem que o Marcelo Rebelo de Sousa foi o segundo líder na história do PSD com mais tempo enquanto líder do PSD, estando a fazer de líder da oposição. Curiosamente, é a pior pessoa que existe para fazer um controle de oposição ou de moderação ao órgão executivo que é o governo. Portanto, tanto tempo como líder da oposição, mas pelos vistos não serviu absolutamente para nada. Claro que o Partido Socialista faz o que fez, o que faz sempre. Há dúvidas interpretativas nesta legislação. Há dúvidas que temos que clarificar. Mas que o PS o faça, nós até compreendemos. Que vão atrás dele os partidos da oposição, isso é que já não conseguimos perceber. Que o PS o faça, nós compreendemos. Que o Presidente da República dê cobertura a isso, já não conseguimos compreender. Muito bem. É que isto não é uma questão de preferência política, isto é só o cumprimento do bom ser daquilo que é o organismo do órgão de soberania Presidente da República na questão do poder moderador. Não é? Cada órgão de soberania tem a sua função. E o Presidente da República, como poder moderador, se assim o quiserem nomenclar, é fazer uma boa articulação entre os diferentes órgãos de soberania, Parlamento, Governo, Tribunais e o próprio Presidente.
E não é isso que acontece. A articulação do professor Marcelo é limpar os buracos do Executivo. E não é assim que o país se articula e que funciona como deve ser. E o resultado está aqui à vista, não é? O Chega está disponível para alterar a legislação em vigor. E manifestámos isso desde a primeira hora ao Sr. Presidente da República. Por isso mesmo, já apresentámos uma alteração legislativa nesse sentido. Mas o debate que temos aqui hoje não é sobre a alteração legislativa. É sobre a clareza que já existe na lei aos sucessivos casos que apontam este Governo e que não deixam margem para dúvida. Os ministros, na sua grande parte aqui envolvidos, violaram a lei hoje em vigor da República e devem ser demitidos das suas funções. Só para terem noção, a Liz Truss, a primeira-ministra do Reino Unido, foi demitida por muito menos. É claro que a irresponsabilidade do plano fiscal dela era visível, mas por muito menos, em termos das incompatibilidades, casos de corrupção, negligência parlamentar e governativa, muito menos do que qualquer um dos ministros do Partido Socialista em Portugal. Tenham noção disto. E só durou 40 dias ou 45 dias. Há aqui malta que está aqui há 7 anos. O Pedro Nuno Santos já tem crédito vitalício. É o empregado do mês da Playmobil há 7 anos consecutivos. Portanto, não sei se têm bem noção do crítico que é isto para o país. Vamos, por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, fazer o resumo desta história. Pedro Nuno Santos é Ministro das Infraestruturas. Tem 1% de uma empresa a que o pai tem 44%. Desde 2008 foram 22 contratos com o Estado. Desculpe, se vires isto, André, desculpa estar-te a interromper, mas repare, 22 contratos desde 2008. O Pedro Nuno Santos é Ministro, se não estou em erro, desde 2015. Portanto, quando se vai para Ministro, só o facto de só chegar agora à baila pública, em termos da opinião pública, em 7 anos, é ridículo. É ridículo. Diz muito o funcionamento das instituições, quer o Executivo, quer o Judicial. Mas 7 anos desde que o homem é Ministro e foi para Ministro sabendo que havia esta incompatibilidade. Repare, e as pessoas podem dizer, mas é 1%. Certo, 1%, mas o pai tem 44%. Não é? De empresa que já fez 22 contratos com o Estado. E eu não sei se o André aqui vai referir ou não, mas qual é a valoração monetária desses 22 contratos? Ou seja, cada contrato valeu quanto para a valoração total em termos numéricos de unidades monetárias? Quanto dinheiro é que a empresa do pai, do Pedro Nuno Santos, que o próprio é acionista, já ganhou com esses 22 contratos que negociou com o Estado português? Não é? Enfim, é que nós andamos a despender dinheiro, do nosso dinheiro, dos nossos bolsos, para o Pedro Nuno Santos andar a fazer dinheiro com contratos estatais para depois ganhar ele dinheiro através dos impostos que nós fornecemos para a atividade profissional dele. Não sei se estão a perceber. Enfim. O valor que queria deixar claro a este Parlamento. 1.109.740,5 cêntimos. Nem de propósito. Estamos a falar de um valor extraordinariamente elevado. Nem de propósito. Em que um governante, através do governo que pertence, pagou a si próprio e à empresa que detém um valor desta dimensão. É que reparem, isto não é uma questão partidária. É isto e ponto final. É à esquerda, à direita, quem faça isto. É nisto que estamos a falar. A ministra Ana Abrunhosa foi presidente da CCDR e, enquanto presidente da CCDR, financiou o próprio marido numa empresa que é detida 40% pelo próprio. O ministro Manuel Pizarro, ministro da Justiça, há poucos dias, ao dia a que estava a tomar posse, era sócio-gerente de uma empresa na área da saúde. Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós podemos ter muitas interpretações da lei e variar na sua discussão. Eu gostava que um Parlamento qualquer europeu ouvisse hoje isto. O Ministro da Saúde, ao dia a que tomou posse, era sócio-gerente de uma empresa na área da saúde. Nem com criatividade se conseguia fazer uma coisa destas. Isto é próprio, não do emaranhado legislativo, mas do emaranhado de vergonha que o PS quer cobrir o país há não sei quantos anos. Isto, o que o André diz aqui é verdade, há várias formas de ver a lei, mas como alguém diria, duvido que haja mais do que uma forma de a ver corretamente. Mas, enfim, vocês podem ver 3 casos, só 3 casos, há mais, mas os 3 casos mais recentes de incompatibilidades. E ninguém se pronuncia, é só o Chega. E eu digo isto, eu não quero parecer faccioso, mas reparem, isto em termos de vamos fazer uma análise neutra. Nós temos determinados governantes, sejam do Chega, do Bloco de Esquerda, etc, etc, do que vocês quiserem, do PPM, o que vocês quiserem.
E esses mesmos governantes, com o dinheiro que os contribuintes lhes despendem, através da maior fatia de financiamento estatal, os impostos ou as taxas, utilizam esse dinheiro para fazer negócios diretos ou indiretos com as empresas que os próprios têm. Não sei se estamos a perceber. É que isto é... vocês não precisam de ser masters a nível de direito. Eu também não sou, não é a minha área de todo. Mas não precisamos de ser masters a nível de direito, a nível de lei, para compreender que isto, nem que seja num paradigma ético, não é correto. E é o que tem acontecido sistematicamente em Portugal. O Ministro da Saúde, no entanto, teve uma abordagem... Só uma coisa, o João Coutinho Figueiredo está a dormir, só que ainda ninguém lhe disse, pá. O homem já está mais para lá do que para cá. O Ministro da Saúde, no entanto, teve uma abordagem mais humilde, porque ao contrário de muitos desta Câmara, veio dizer que estava bem ciente da situação de incompatibilidade. Ao contrário de outros que tentaram refugiar-se na boa-fé, nos pareceres que curiosamente são anteriores à lei que hoje existe, num caso único em que o parecer anterior à lei quer valer para um prazo posterior à lei e que é certamente um caso daquelas interpretações extremamente criativas que produzimos no direito, o Ministro Manuel Pizarro teve uma abordagem diferente. Disse: estou ciente das minhas incompatibilidades. O que temos hoje, por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é um rol de situações que não dignificam a República, mas que, sobretudo, violam a lei de forma clara e expressiva. A Ministra da Ciência, Elvira Fortunato, disse que já tinha transmitido a cota relativamente à empresa, que teria em 16%, mas até hoje ninguém sabe onde está essa comunicação, nem quando é que foi transmitida essa cota. O caso da Secretária de Estado das Pescas é particularmente gritante e eu gostava de chamar a atenção desta Câmara para isto. A Sra. Secretária de Estado é casada com com o marido, que tem 100% de uma empresa que, exatamente na área da natureza, celebrou um contrato por ajuste direto com a Câmara Municipal de Leiria. Gostava que víssemos isto. Isto é gravíssimo. Não sei se tem noção, isto é grave. Isto é bastante grave. Uma Secretária de Estado das Pescas é casada com alguém que detém em 100% uma empresa ligada a esta área. Eu não sabia desta, sou-vos honesto. Não me recordava desta. E que fez um ajuste direto ao município de Leiria, por acaso também ele socialista. E que a Câmara Municipal veio, há 2 semanas, anular por suspeitas de irregularidades. A Câmara de Leiria fez o trabalho que o Parlamento não conseguiu fazer. A Câmara de Leiria veio à frente e disse: isto pode ser ilegal, nós não queremos estar metidos nisto. E enquanto muitos nesta casa olhavam para o lado, enquanto muitos assobiavam, enquanto muitos diziam que isto não é legal, que temos tudo certo, está tudo regular, a Câmara de Leiria fez o que era certo, anulou e devolveu às autoridades este contrato. Era isso que devíamos fazer hoje. E a Câmara de Leiria do PS? Honestidade intelectual. Segundo o que o André disse, acho que é do PS, mas percebe, independentemente da ala partidária, muito bem, os meus parabéns a quem trabalha na Câmara de Leiria, do Partido Socialista, acho eu que é socialista, os meus parabéns, porque é assim que funciona. Este papel, antes de ser da Câmara Municipal, devia ser do órgão do organismo central do Estado, não é? Ou, quanto muito dos tribunais, se houvesse questão, não é? Ou dos parlamentares, dos próprios parlamentares. Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhora Ministra, a lei é clara nestes casos. Nem os governantes, nem os seus familiares que detenham percentagens superior a 10% podem fazer negócios com o Estado. Atenção, só uma parte, atenção que são 10% conjuntos, ok? Porque o Pedro Nuno Santos tem 1%, mas com o pai, como é familiar e ligação direta, ascende aos 45% porque o pai tem 44%, ok? Só esse pormenor. Podemos dar a volta que quisermos a esta lei, mas ela tem um objetivo claro e definido. Impedir que quem governa não esteja para governar o Estado, mas para se governar a si próprio e atribuir dinheiro a si próprio ou aos seus familiares. A lei é clara e não deixa margem para dúvidas nesta matéria. O mau serviço que prestamos ao país é dizer aos portugueses que estamos perante uma grande confusão legislativa e que vamos ter que a clarificar. Isso é fazer o jogo do Partido Socialista. E eu espero que hoje PSD e Iniciativa Liberal não façam o jogo do Partido Socialista. O Presidente da República decidiu vir mais uma vez a jogo. Só um pequeno toque, isto também já está a terminar, mas é complicado. Eu não sei quais foram as palavras do Luís Montenegro, mas o Luís Montenegro está numa situação muito complicada, porque ele não tem a bancada parlamentar que desejaria ter. A bancada parlamentar, mais de metade, não é da ala do Montenegro.
Portanto, o que nós vamos ver em termos do comportamento e das decisões de voto do PSD muito nesta legislatura não será propriamente dentro da visão do Montenegro. Embora eu não seja um particular fã do Luís Montenegro, acredito que é menos nocivo do que um Rui Rio, em opinião honesta e análise sincera. Infelizmente não para chamar o Governo à sua responsabilidade, mas para dar cobertura ao Governo e dizer estamos perante um grande emaranhado legislativo e é preciso que o Parlamento se pronuncie. Sra. Ministra, Sr. Presidente, nós estamos perante um emaranhado legislativo. E em muitas das suas variantes, em muitas das suas categorizações, estas leis não são claras. Mas ela é clara numa coisa. Nenhum governante ou familiares que detenham uma empresa em mais de 10% podem fazer negócios com o Estado. Nenhum governante pode fazer negócios consigo próprio. E logo aqueles que representam o Estado não podem negociar consigo. Tudo o que seja contornar isto, tudo o que seja olhar para o lado, tudo o que seja arranjar aqui um mínimo de dúvida interpretativa, tem um nome que eu queria deixar claro neste Parlamento. Chama-se fraude à lei e vergonha aos portugueses. Senhora Ministra, à hora que estamos aqui a falar, muitos portugueses se perguntam o que vai fazer o Governo sobre isto. Estamos habituados a que olhe para o lado e veja se o tempo passa, se outro caso qualquer vem e se consegue abafar este. Os casos que hoje surgem na capa de um jornal não favorecem nem trazem mais ajuda àquilo que pretendemos. Mas sobre isso teremos tempo de falar neste Parlamento. O que hoje está aqui em causa é o que vai o Governo fazer para corrigir estes casos, Sra. Ministra. Vai ou não chamar à responsabilidade estes ministros? Dirijo-me especialmente ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista. Está ou não o Partido Socialista disposto a mudar esta lei? Está ou não o Partido Socialista disponível? Primeiro, não. A resposta será obviamente que não, até porque, se olharmos aqui para trás, metade deles foram tomar café, já nem estão ali sentados. Se a lei for aplicada, nem sequer no Parlamento entram, não é? Porque se as negociatas com familiares acabaram no Partido Socialista ou acabarem no Partido Socialista, acaba-se o Partido Socialista, em grande parte, não é? Muitos já vão a tomar café, às vezes nem aparecem lá em anos de legislatura. Vão lá, não vão trabalhar, vão para o trabalho, que é um conceito diferente. Há quem vá trabalhar e há depois os outros que vão para o trabalho, que é esta malta aqui. Estão ali e tal, não sei quem é que foi, acho que foi a Isabel Moreira, que há uns anos foi apanhada a pintar as unhas no Parlamento. Não sei se foi a Isabel Moreira, foi alguém do PS. Portanto, obviamente que não, mas a pergunta, enfim, tem que ser feita, obviamente, mas se querem que eu vos seja muito honesto, não vai mudar, infelizmente. O Partido Socialista disposto a mudar esta lei? Está ou não o Partido Socialista disponível para clarificar o que envergonha todos, ou quase todos os portugueses, em matéria de negócios públicos e em matéria de transparência do Estado? Está ou não o PS, o PSD, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o PCP dispostos a mudar uma lei que, pelos vistos, já não serve para garantir a transparência do Estado? O PS tem maioria absoluta nesta Câmara, mas essa maioria absoluta não pode ser prepotência absoluta. E enquanto os casos se sucedem um após outro, cada dia que abrimos um jornal nos envergonhamos mais. Cada dia que ouvimos um ministro desta casa pedir desculpa, dizer que teve boa fé, mas que um dia sairá se o Tribunal o condenar, é mais um dia que envergonha todos os portugueses. Sra. Ministra, uma maioria absoluta não pode ser uma prepotência para envergonhar Portugal. E digo-lhe honestamente, porque sinto que é esse o nosso dever perante a República, é que a cada dia que passa ficamos mais envergonhados. Isto já não é um governo, Sra. Ministra. Isto é um barco que a cada dia que passa cai mais um bocado, de onde se abre uma porta e saem mais casos que nos envergonham. É um barco que vai afundando e, infelizmente, vai afundando Portugal. Ainda vamos a tempo de corrigir esta vergonha. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado, muito bem. Isto já nem é, nós na nossa situação económica e financeira, isto já nem é bem um barco, não é? Isto é uma canoa, não é? O pessoal tenta fazer aqui tipo uma espécie de cruzeiro, não é? Mas não, isto agora é a equipa de canoagem do Jamor, não é? Bom, pessoal, foi esta a intervenção do André, acho que ele esteve muitíssimo bem, foi mais técnico, mais preciso na crítica, nota-se claramente a diferença para a última legislatura, a nível da precisão do discurso, até porque há mais tempo e eu acho que é isso que se nota mais diferença. Mas sim, vamos ver o desenrolar desta situação das incompatibilidades, que é inadmissível, embora eu acho que no final do dia a lei não vai ser mudada porque não convém aos próprios interesses do Partido Socialista, eles vão utilizar a maioria absoluta em proveito próprio, enfim, como bom partido pseudo-totalitário que são, autoritário, vá.
pseudo-autoritário. Meus caros, esta foi a React, espero que tenham gostado. Metam like, subscrevam e partilhem. Podem seguir-me também no Instagram e no canal principal. E acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.